Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou mostrar para vocês aqui um sinal, maravilhoso. Vou mostrar para vocês aqui sobre o final dos tempos. E é um sinal, dentro da Bíblia, dentro do Talmud, ok? Que é um escrito sagrado, As pessoas que não conhecem muitas vezes falam besteiras aí, mas o Talmud é a chamada Torá oral, ou a instrução oral. A palavra Torá significa instrução, ok? É a instrução divina. E nós vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje. E mais uma prova para você. Estamos no final. Presta atenção, olha só. Tremendo isso. A hiperinflação atingindo os Estados Unidos da América será um presságio para a vinda do Messias? A chegada do Messias? Da era messiânica? Olha aí. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, verso 8. Ok? Vai lá, confira. Leia o capítulo inteiro. Tá bom? Vamos tentar aqui fazer um esboço rápido, porque o texto é muito grande, Só para você ver. O céu do Twitter, Jack Dorsey, que é um bilionário aí, criou ondas de choque quando tuitou na sexta-feira uma terrível previsão para a economia norte-americana. A hiperinflação vai mudar tudo, comentou ele, acrescentando que está acontecendo. Está acontecendo, não é o que vai acontecer, ok? Muita gente reclamando do preço da gasolina aqui no Brasil. Está caro? Lógico que está caro. Mas isso não é um problema do governo federal, não, é um problema mundial. Não é o presidente o culpado, porque o petróleo subiu no mundo inteiro. Os Estados Unidos, que a gasolina era baratíssima, hoje está caro. Subiu mais do que aqui no Brasil, ok? E continua subindo. Você vai ver aqui, ó. Olha a hiperinflação. A hiperinflação ocorre quando o preço de bens e serviços aumenta incontrolavelmente por um período sustentado de tempo, ok? Quase todas as hiperinflações foram causadas por déficits orçamentários de governos financiados pela criação de moeda, certo? Olha aí, ó. Em um tweet de acompanhamento, Dorsey, que é esse bilionário, aumentou a ira dobrando para baixo, prevendo que uma taxa de inflação de 16% seria possível nos Estados Unidos e no mundo. Isso é uma superinflação. Os Estados Unidos não tem essas coisas, E o mundo, a Europa, está faltando alimento na Europa, certo? Com uma fortuna pessoal estimada em mais de 14 bilhões de dólares, Esse Dorsey, provavelmente não está preocupado em pagar as suas contas, com certeza, tem dinheiro suficiente para isso, ok? Então, mas olha só, o que ele está fazendo é um alerta. A hiperinflação está vindo nos Estados Unidos. O mundo está sofrendo um abalo econômico. E digo mais, vai ter uma parada no mundo. A economia vai ter uma parada no mundo, certo? Muito alimento já está faltando e vai faltar mais no mundo inteiro, certo? É terrível isso. Isso é cumprimento de profecia. No aumento dos preços, mas o aumento dos preços, está sendo sentido pelo americano médio, muitos dos quais foram forçados a faltar ao trabalho devido ao fechamento de empresas pelo governo. Olha aí, o que está acontecendo nos Estados Unidos, certo? Mas voltar ao trabalho não será fácil. A Fox News informou que o preço da gasolina subiu por 22 dias consecutivos. Estados Unidos, ok? O pessoal fala, aqui no Brasil, é o Bolsonaro que está fazendo isso. Não, gente, isso é uma coisa mundial. O Brasil, inclusive, está subindo menos do que em outros países no mundo, ok? Então tá aí, Com o início do inverno, os preços do propano devem subir drasticamente com a escassez prevista. Com o início da temporada de compras de Natal, olha só o que está acontecendo, alguns varejistas estão precificando brinquedos, aumentando o preço,
em quase 400%. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá bom? Que é para nós um espelho e serve, né, como um termômetro para o mundo inteiro. Então, 400% do seu nível normal. Os preços das casas aumentaram 23% em apenas um ano. Os preços dos carros usados subiram 45%. Os agricultores dizem que até o custo de um fardo de feno aumentou 20% nos últimos 12 meses. Isso eu estou falando dos Estados Unidos, que é um termômetro para o mundo inteiro, certo? Então, tá aí, a previsão de Dorsey decorre de uma recente onda de inflação, certo? Em julho, o governo Biden insistiu que a inflação era temporária e não resultado de gastos exorbitantes do governo, justificados como necessários para se recuperar das paralisações pandêmicas, ok? Lá também sofreu com os lockdowns, né? Mas, na sexta-feira, o presidente da Federal Reserve, certo, como é que é, Banco Central lá, né? Jerome Powell admitiu em entrevista à CNN que o aumento da inflação poderia correr bem no próximo ano, ok? Depois de meses negando que o aumento dos preços se deve à inflação, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que espera que a inflação caia para níveis aceitáveis no segundo semestre do ano de 2022. Portanto, a coisa tende a aumentar muito mais, né? Imprimir dinheiro dessa maneira desvaloriza, né, o dólar, elevando os preços. Se desvalorizar o dólar, eleva os preços mais ainda, né? Os bens importados, incluindo o petróleo, que aí causa o quê? Uma hiperinflação no mundo inteiro, quando aumenta o petróleo. Ok? Então vê que uma queda do dólar, uma desvalorização do dólar, piora a situação do mundo todo. Ok? E para piorar a situação, os atuais preços em alta ocorrem em meio a interrupções na cadeia de abastecimento. Ok? Olha que coisa terrível, né? E para piorar ainda mais as coisas, os Estados Unidos estão enfrentando um alto índice de desemprego, apesar de se recuperar da alta de 14,7% em abril. Em junho, a taxa de desemprego situou-se em 5,9%. Isso se compara ao desemprego pré-Covid de 3,5%, né? Em fevereiro último. Isso é agravado pelo atual governo, né? Que paga as pessoas para ficarem em casa, tá bom? Olha aí o que está causando, né? A consequência é por causa da pandemia mesmo, né? Muitas pequenas empresas estão sentindo o aperto, pois os controles dos governos, né, tornam um pouco atraente o retorno ao trabalho dos trabalhadores que recebem salário mínimo. O camarada está recebendo mais do que o salário mínimo ficando em casa. Então ele não está preocupado em voltar ao trabalho também. Então cria outro problema, ok? É um em cima do outro, né? Economia pré-messias ou pré-messiânica, né? O que quer dizer isso? Vamos ver onde está escrito isso, ó. Uma seção do Talmud, tá bom? Talmud, o Sanhedrin 97a, tá bom? É que nem na Bíblia tem os versículos, né? Livro de João, capítulo 9, é isso, né? O Sanhedrin tem essa marcação, olha aqui, ó. Sanhedrin 97a, tá bom? Então tá aqui, descreve vários sinais que indicam que o filho de Davi, que é o Messias, né? Isso é, o Messias é iminente ou está muito próximo, está chegando. Muitas das condições de pré-resgate parecem ser notavelmente semelhantes ao estado atual do mundo, mas uma em particular parece descrever os eventos atuais. Presta atenção, ó. A videira produzirá seus frutos. Olha bem, está escrito no Talmud. A videira produzirá os seus frutos. E, no entanto, o vinho custará caro. Inflação, ok? Mais tarde, nessa sessão do Talmud, outro precursor econômico do Messias é descrito, né? Precursor, antes do Messias um pouco.
ok? O Messias não virá até que a peruta, né? A menor denominação, peruta, tá? Significa a menor denominação de dinheiro. Significa o quê? Menor quantidade de dinheiro, né? Ela deixa de estar na bolsa. Significa que as bolsas estarão vazias, certo? Ou o dinheiro sem valor algum, ok? O Rabino Yoel Schwartz, chefe do tribunal Noaid do Sinédrio e da Dvar Yerushalayim Yeshiva, referiu-se a esta seção do Talmud como ao comentar sobre o estado atual da economia global. A economia global tem muito a ver com as profecias finais, tá? Temos que estar atento a tudo isso, né? Antes da chegada do Messias, né? Deus quer que nós voltemos a levar uma vida normal, tá certo? As pessoas hoje estão muito materialistas, né? Disse o Rabino Schwartz em um vídeo, o Rabino observou que muitos luxos, né? Olha aí o que eu falei, como automóveis que induzem os motoristas a dirigirem em velocidades perigosas, certo? A pessoa pega carrões, gastam fortunas, certo? Gastam fortunas. O preço de um carro se compra diversas casas, né? Pessoas gastam fortunas com esses carros para pôr a sua vida em risco e a dos outros sair correndo. Olha como é a velocidade que ele pega. Isso é terrível, né? Na verdade, não melhoram a vida do proprietário, mas na verdade a danificam, ok? Então tá aqui, ó. Esse nível de riqueza é nada menos que uma forma de insanidade, disse o Rabino Schwartz. A riqueza é uma benção e deve ser tratada como tal. Tornou-se crime a doença mental. Ok? Na verdade, você ter a riqueza é uma bênção. Só que muitas pessoas recebem a bênção e usam ela como maldição para si e para os outros. Infelizmente, isso acontece muito, né? Mesmo as pessoas que não têm muita riqueza se convenceram de que devem usar o seu último centavo, tá? Olha, e é realmente isso, eu tenho visto isso muito. A preocupação maior das pessoas são bens, luxo, né? Glamour, não é verdade? Então, elas devem usar o seu último centavo para comprar artigos de luxo, em vez de remendar roupas. Isso aqui é uma alusão, né? Mas hoje em dia se compra roupa rasgada, o rasgo tem valor. Eu até falei para minha esposa brincando, né? Hoje a pessoa chega lá e fala assim, não, isso aqui, olha que rasgo bonito, olha bem de cima a embaixo, que legal, vou comprar. Compra-se pelo rasgo, né? Antigamente uma roupa rasgava, nossa, estragou isso aqui, não quero mais, não é? Agora não, você vai na loja e paga caro porque o rasgo é lindo, não é verdade? Ok? Eles compram roupas novas que estão na moda e com a marca certa, ok? Hoje é isso, marcas, né? Moda, se segue assim, gastam fortunas, né? Quantas vezes você já viu alguém dizer que é pobre quando está andando por aí com um celular caro no bolso, ok? Isso é verdade. Estava conversando com um amigo meu que tem uma pequena empresa e ele disse, né, uma coisa interessante. Ele falou, rapaz, eu tenho funcionários, né? Pesa para mim pagar, é lógico. Ele falou, mas eles ganham pouco, né? Mas a maior preocupação que eu vejo deles, que eles mostram com o maior orgulho, é legal. Ele falou, a pessoa realiza o seu sonho, mas eles gastam uma fortuna, se entopem de dívida para ter um celular caríssimo, um celular de 7, 8 mil reais, né? Ele fala que conversa com eles, mas rapaz, você não tem outras coisas mais importantes? Não, isso aqui, ó, entendeu? É terrível, né? Infelizmente é isso mesmo que acontece, né? O Rabino Yosef Berg, que é o rabino responsável lá pela tumba, né, do rei Davi, lá no Monte Sião, né? As pessoas que vivem a crédito, compra a crédito, o seu trabalho, o seu esforço vai todinho em juros e tudo mais, né? Então as pessoas que vivem a crédito estão literalmente vivendo suas vidas
sem uma pruta, né, na bolsa, ou uma moeda, né, sem um centavo, né? Observou o Rabino Berger, eles estão vivendo na crença de que o dinheiro virá amanhã, certo? Tudo isso é preocupação de Deus também, que você tenha controle para que você tenha mais conforto, né? A pessoa tem que ter esse controle, né? O Rabino Berger enfatizou que viver com crédito é o que a Bíblia quis dizer quando disse, olha o que a Bíblia fala, né? Meu próprio poder e as minhas próprias mãos conquistaram essa riqueza para mim. A pessoa se esforça para ir pagando as prestações e bate no peito, que eu já vi, certo? Eu comprei, né? Não se louva ao Criador por nada, né? Então, o que eles estão esquecendo é o que os dias antes do Messias nos lembrarão, tá bom? Então, Deus está permitindo muita coisa acontecer, porque vai ter muita mudança. E o que fala, né, que o engano seria tão grande que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então tem muito escolhido que precisa também ser despertado. Existem muitas pessoas que estão mais ligadas no sistema religioso do que na palavra. E Deus tem alertado para isso, tá certo? Deus tem alertado para isso. Deus nunca criou o sistema religioso. Ele criou sim a palavra que ele deu para nós como instrução para a salvação. Ok? Então tá aqui, ó. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. O que ele quer dizer com isso? Confia em mim. Confia em mim, porque se você confiar no suor do teu rosto, que é eu que te capacito a ganhar tudo com o suor do seu rosto, se você não confiar em mim, confiar apenas no teu esforço, você vai desfalecer sozinho. Deus está dizendo aqui, né? Minha é a prata, meu é o ouro. Eu posso te dar o suficiente, posso te enriquecer. É eu quem te dou a bênção. Então confia em mim. É isso que Deus está dizendo aqui nesse texto, tá? Ageu capítulo 2, verso 8. A América coloca a frase: em Deus nós confiamos, lá no seu dinheiro, né? Ok? Você já deve ter visto na nota de dólar, $1, né? Nota de dólar, todos dólar, né? Mas quando se trata de dinheiro, eles realmente não acreditam nisso. Disse o Rabino Berger, antes da chegada do Messias, né? O Eterno fará as pessoas se lembrarem de tudo que esqueceram. Lembra da passagem bíblica que diz que um só será o seu nome em toda a face da terra, e ninguém mais precisará ensinar ao seu irmão sobre o Criador, porque todos o conhecerão? Está aqui a resposta, aqui, ó. Olha aí, ó, certo? Antes que o Messias, né? Antes do Messias chegar, o Eterno fará as pessoas se lembrarem de tudo que esqueceram, se lembrar dele, da palavra dele, acreditar que tem dinheiro no bolso quando não tem. As pessoas só pensam no materialismo, né? Fez muitas pessoas esquecerem de Deus, tá certo? A correria pelo luxo, pelo ouro, pela ostentação, porque as pessoas acham que tem que ser assim, tem que ser assado, né? Mas tenha uma lembrança, profeta Isaías, o que ele tinha de bens. O profeta Elias dormia muitas vezes ao relento, o que hoje seria chamado indigente, ok? Os grandes personagens bíblicos muitas vezes eram pessoas simples, mas Deus teve muitos que foram ricos, como o rei Davi, o próprio Abraão Avino, certo? Moisés era uma pessoa financeiramente muito bem estabelecida também, certo? E usou tudo que tinha em prol de Israel. Então nós temos muitas pessoas ricas, mas temos muitas pessoas pobres dentro da Bíblia. Mas Deus nunca desamparou nenhum deles. Deus tem um plano para cada um. Então estejamos prontos para executar o plano divino, conforme o Senhor quer. Ok?
Então aqui, ó, antes da chegada do Mashiach, né? O Eterno fará as pessoas lembrarem de tudo que esqueceram, que é o próprio Criador da sua palavra, né? Acreditar que tem dinheiro no bolso quando não tem, fez muitas pessoas esquecerem a Deus, né, de Deus. Isso está prestes a mudar, ok? Quando descobrirem que realmente não tem dinheiro, de repente se lembrarão de clamar a Deus, ok? Quando a pessoa, né, vê que não tem, porque estão aí querendo acabar com as moedas físicas no mundo inteiro, é o que eu falei. Todas as moedas, todo o dinheiro estará 100% no controle do governo, do mundo inteiro. E o que é que vai acontecer? Como tem o texto bíblico que fala o quê? Não comprarão nem venderão, se não tiver o quê? Sob as ordens, debaixo das ordens do sistema governamental mundial, que é o que eles estão falando agora, direto, que querem instalar um governo mundial. Um governo, isso não significa que os países vão acabar, não, mas vai haver um controle mundial, certo? Um sistema. E já a autoridade já chegou e disse que haverá um líder chefiando esse governo no mundo inteiro. Agora não pense vocês que é um político comum, que não é. Com certeza não é. Tá bom? E tudo isso que está acontecendo no mundo, pode ter certeza que existem ordens que saem do mundo obscuro para eles cumprirem. E estão cumprindo a agenda. Essa agenda que Deus deixou relatado na Bíblia. Vai acontecer isso. Se prepara. E vai vir um engano muito grande, gigante. Se você não tiver firmado na minha palavra, você cai. Deus nos avisou. Então tá aí. Estados Unidos da América sofrendo com hiperinflação. Então o problema não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E isso vai afetar mais ainda todo mundo. Então, oração. Joelho no chão, jejum e oração, clamor, tá? E adoração ao Criador. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e dá essa força pra gente, tá bom? Shalom, um forte abraço.